Olá, tudo bem? Eu sou Cristina Leifert e hoje eu quero dividir aqui com vocês algumas reflexões sobre um tema que para mim é muito caro, que é o tema da morte. Eu fiz um espetáculo para elaborar um luto. Um luto que eu vivi por conta da morte do meu pai. Foi um processo doloroso para mim, né? E o teatro, a escrita, a arte, de uma forma geral, a criação, o ato de criar, me ajudaram para atravessar esse momento, aquele momento, né? Espetáculo que eu fiz é Ensaio sobre o Fim, a peça, que tem um card, né, que tem uma pergunta. O que você faria se lhe restassem poucos dias? Essa é uma pergunta básica do espetáculo. Na verdade, eu não me proponho a responder essa pergunta ela é muito subjetiva. E o meu processo de luto, ele foi um processo bastante interessante. Quando eu me vi diante da morte do meu pai, e foi um acontecimento mesmo, porque foi uma situação traumática para mim. Eu estava dirigindo, meu pai teve uma parada cardíaca, só estávamos nós dois no carro. Ele caiu no meu braço direito, eu continuei dirigindo de uma forma muito desesperadora e, enfim, quis dar conta de salvá-lo, mas eu não consegui. E esse sentimento de impotência me tomou, né, durante um tempo. Então, o processo de luto ele se deu a partir de uma ressignificação da impotência, assim, desse sentimento, porque é um sentimento que eu sei que muita gente deve estar passando hoje, né? A gente não conseguir dar conta de uma série de coisas, nós não temos o controle de tudo e não temos mesmo, nós somos seres falíveis, humanos, demasiadamente humanos. Então, na grande maioria das vezes não é possível dar conta das coisas. E principalmente, sobretudo, da morte. Eu ressignifiquei também a palavra perda. A gente não perde o que a gente não tem. O outro não é posse. E meu pai faleceu em 2012. E eu fiz o espetáculo em 2019. Minha mãe foi assistir o espetáculo. O espetáculo é uma ode à vida. Tem música, tem poesia. A dramaturgia desse espetáculo, ela é um espelho meu. Eu me vejo muito nesse espetáculo, como uma jornada, né? Que a gente passa achando que a gente vai dar conta, como Ulisses, né? De Homero, que sai, né, se aventurando pelo mundo e conseguindo dar conta de monstros, etc. e tal, mas quando ele volta para a cidade dele, ninguém o reconhece, ele volta mendigo, enfim, humano, demasiadamente humano. E aí a convivência com as pessoas fica mais difícil, porque as pessoas querem
querem o reconhecimento, né, do outro. E ninguém reconhecia Ulisses. Talvez eu esteja aqui me terapeutizando, conversando com vocês, mas é esse o processo, o espetáculo é autobiográfico, sou eu. Ele também, o espetáculo, ele teve uma influência também muito forte de um livro, que é esse livro aqui, Ensaio sobre o Fim. Sim, tem um livro chamado Ensaio sobre o Fim, de Wilker França. Eu conheci Wilker é psicanalista, a gente participou de um grupo, teatro psicanálise, enfim, nós temos muitas coisas que nos atravessam, que nos aproximam. E o livro dele, inclusive nós tivemos a mesma psicanalista, né? A mesma analista. Muito bom isso. Bom, e nesse livro aqui, ele conta a história de uma escritora que está em crise de criação, é Laura, e por conta de uma doença terminal, um câncer no estômago. E os questionamentos de Laura, na época que eu li esse livro, eram os mesmos que os meus, diante da vida, diante da morte, por que eu passei por esse momento, né? O impacto da morte do meu pai, por que a vida, por que a morte, enfim, uma série de questionamentos. E ela faz também, né? Por que a vida, por que a morte, o que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, enfim. E eu gostei desse diálogo que eu tive com Laura. Então, a dramaturgia, a peça, ela gira em torno de Laura, na ficção, e das minhas reflexões, dos meus questionamentos diante da vida, da morte, Deus, quem é Deus. Então, a peça tem trechos do livro e textos meus, poesias minhas, música. Eu tenho uma dedicatória aqui de Wilker que eu vou ler, que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: Cristina, que a leitura dos ensaios se faça parceira do seu desejo. Eu me emocionei aqui agora. E se fez parceira. Eu fiz a peça, continuo humana, demasiadamente humana, as coisas não mudam assim, as coisas não se transformam assim. Nós não somos esses heróis de história em quadrinho que não sofre, que não chora. E na peça eu escrevi, na verdade eu já tinha escrito esse poema, mas eu quero ler esse trechozinho aqui para vocês, que é o seguinte. Eu emocionei. Nessa peça não tem herói. Aos 2 anos eu coloquei as minhas 2 mãos na porta do forno onde minha avó assava um bolo. Eu queimei as 2 mãos. E continuo queimando até hoje. Nessa peça não tem herói. Aos 4 anos pulei intempestivamente uma piscina de plástico onde minhas primas almoçavam em pratos de cerâmica. Eu cortei profundamente a minha perna esquerda. E eu continuo cortando até hoje. Quase me devastei ao amar profundamente. E na verdade eu continuo quase me devastando até hoje. Nessa peça não tem herói. Meu pai teve uma morte súbita nos braços enquanto eu dirigia um carro. Me deparei assustadoramente com a pior face da impotência. Eu continuo me deparando até hoje. Nessa peça não tem herói.